Olá, bem-vindo ao Relaxando. Aqui você vai encontrar histórias para dormir, relaxar e descansar. Mas hoje a história tem um foco diferente e um toque especial. Hoje eu vou te convidar para ouvir uma história africana. E o surpreendente é que ela terá 3 finais. Um do conto original. O segundo final foi criado pelo aluno Enzo, do 5º ano A. E o terceiro final foi criado pela aluna Letícia Grau, do 5º ano B. Ambos os desfechos passaram por votações entre os próprios alunos, e esses 2 foram os desfechos eleitos. Tem uma ótima história. Espero que vocês se divirtam. E a história de hoje se chama Anansi e as Histórias do Deus do Céu. A aranha Cuacu Anansi, certa vez, vendo que não havia mais histórias para contar na terra, desejou comprar as histórias do Deus do Céu, Nyankompon, que este guardava numa urna feita de ouro. Para tal, fez uma imensa teia que alcançava até o céu. Lá chegando, foi ter com o rei, que morava num imponente palácio, cercado por conselheiros, com o chão repleto de pessoas imponentes que cercavam o rei em seu poderoso trono. Todos pararam ao ver Anansi, que apesar de ser famoso, nunca havia ido até o Deus do Céu, a quem, depois de se curvar, disse que queria comprar as histórias. O Deus Céu riu muito, sem parar, e com toda a corte. Depois de dominar a própria hilaridade, disse: "O preço de minhas histórias, Anansi, é que você me traga a Onini, a grande jiboia, o zebo, o leopardo de dentes terríveis, Mimboro, as vespas que picam como fogo, e Miotia, o espírito que nenhum homem viu." Ao responder, pensava que Anansi ia desistir, mas ele apenas disse: "Pagarei o preço e juntarei a ele minha mãe Nizia." O rei novamente gargalhou e disse: "Oh, Anansi, como pode você, tão pequenino, pagar meu preço, onde tantos e tão poderosos reis preferiram desistir?" Anansi nada respondeu, apenas descendo por sua teia. De lá, caminhou até a sua casa, onde se avistou com a mulher Aso, e disse o que fizera. Depois de contar, perguntou: "Como posso agarrar Onini?" "Vá pegar um pouco de trepadeira e um galho de palmeira, e venha ao riacho onde ela toma banho de sol." Depois de providenciar tudo, ambos foram até o local. E lá chegaram e desataram a discutir furiosamente. "É maior do que ela", dizia Aso. "Você mente", retorquia Anansi. "É do tamanho dela." E ambos, sem se preocupar se Onini ouvia ou não, prosseguiam a discussão. Pouco tempo depois, a jiboia se aproximou, curiosa com as vozes que a incomodavam, e disse: "Que se passa? Por que discutem assim?" "Minha mulher disse que você é maior que esse galho de palmeira, e eu digo que não", falou Anansi. Onini sorriu, sua língua silvou e disse: "Vou me deitar nesse galho. Assim poderão ver quem está certo." E assim fez. Quando ela se estendeu em todo o seu tamanho, Anansi pegou o cipó de trepadeira e a amarrou bem apertado, levando-a para perto de uma árvore. Depois disso, começou a pensar em como pegar Mimboro, as vespas que picavam como fogo. Novamente, Aso disse a Anansi o que fazer. Assim, pouco depois, lá ia Anansi, com um pedaço de grossa folha de bananeira e uma cabaça com água do riacho, para junto da árvore onde as vespas descansavam. Lá chegando, esperou um pouco e, quando elas estavam distraídas, jogou sobre elas quase todo o conteúdo da cabaça e mais um pouco sobre a folha de bananeira. Foi uma algazarra e ele disse depois de uns minutos: "Vespas, está chovendo. Eu não tenho essa folha de bananeira, mas vocês estão sem abrigo e podem estragar as asas. Rápido! Entre nessa cabaça." E todo o enxame terminou por entrar naquele recipiente. Anansi, depois delas entrarem, colocou a folha de bananeira e tampou a cabaça. Indo de volta para casa, passou por acaso pelo riacho, onde o zebo costumava beber água. Teve uma ideia e cavou célebre uma cova funda. Depois,
Teceu uma teia bem forte no fundo do buraco, cobriu eles com folhas de árvores, levou a cabaça com Mimboro para a árvore onde Onine estava amarrada e foi para casa. No dia seguinte, Ozebo estava preso na teia e ele levantou o leopardo com a ajuda de uma corda. Depois o prendeu junto com Mimboro e Onine. Enquanto isso, ia pensando como agarrar Miotia, o espírito que nenhum homem nunca havia visto. Depois de muito pensar, encontrou um galho de mimpingo que havia sido derrubado por um raio e teve uma ideia. Esculpiu uma boneca com muita habilidade, dando a ela a aparência de um ser humano. Depois disso, passou em casa e mandou Aso cozinhar o mais delicioso mingau de mandioca que ela sabia fazer. Feito tudo isso, colocou a boneca com uma tigela de cobre onde estava o mingau, em um lugar que sabia que Moatia vinha dançar, não sem antes passar, da cabeça aos pés na boneca, uma gosma pegajosa de uma árvore. Pouco depois, lá vinha Moatia dançando com muita intensidade e vigor, como só os espíritos sabem dançar, brincando com os outros espíritos seus amigos. Depois de toda essa algazarra, enquanto os outros iam embora, ele viu a boneca e o mingau, e sentindo o cheiro e com a fome apertando, foi pedir um pouco de comida. Boneca de madeira, poderia me dar um pouco de mandioca? Tenho muita fome. A boneca nada respondeu, e nem podia. Moatia, que era genioso como todos os espíritos, se enfezou e esbofeteou a boneca, ficando com a mão presa. Muito contrafeito e ainda zangado, Moatia disse: Se não me soltar, boneca de madeira, vou te dar outro tapa. Dito e feito. Dessa vez a mão esquerda ficou presa na resina gosmenta. Moatia ficou tão zangado que de novo tentou chutar a boneca, mas só conseguiu derramar o mingau que queria comer e ficar com os pés e as mãos presos. Depois disso, Anansi veio e levou Moatia para junto de Onine, Ozebo e Mimboro. Passou mais um dia, enquanto ele ia ter com sua mãe, para buscá-la e levá-la até o céu, onde ia dá-la como parte do pagamento pelas histórias. No outro dia, Anansi prendeu todos com força no saco que sempre levava às costas e, junto com a mãe, galgou a teia gigante que ia até o céu para chegar ao palácio de Niancompon. Este estava numa festa com os outros deuses e, ao ver Anansi chegar, chamou seus amigos e disse muito alto: Vejam! Eis que vem Anansi, a aranha, de certo pequenino, mas com astúcia sem igual. Pois ele capturou Onine, a grande jiboia, Ozebo, o leopardo de dentes terríveis, Mimboro, as vespas que picam como fogo, e Moatia, o espírito que nenhum homem viu, além de me trazer sua velha mãe Nisia, como pagamento por minhas histórias. Reis e deuses tentaram antes comprar, mas nenhum deles conseguiu. De hoje em diante, presentei o Kuaku Anansi com minhas histórias que serão chamadas de Histórias da Aranha. E deu a Anansi a preciosa urna com novas histórias que ele levou para a terra. Segundo desfecho. Quando o rei ia entregar as histórias para Anansi, apareceu um coelho muito rápido que roubou as histórias e continuou correndo. E Anansi saiu correndo atrás dele. Ele viu que o coelho entrou numa nave que ia para a lua e chamou seus amigos, Uga, a tartaruga, Cleitinho do Grau, Cleiton, Dr. Panks e o Mário. Então eles subiram na nave e se esconderam. Depois de um tempo, escutaram uma contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e, decolando, foram para o espaço. O Mário resmungou. Eu me esqueci. O Dr. Panks perguntou. Do quê? E o Mário respondeu. Eu tenho medo de altura. A Nancy disse. E você só vai falar isso agora? Mário, nesse momento, desmaiou. O coelho, ouvindo toda essa confusão, saiu e perguntou para eles. Quem são vocês e o que fazem aqui na minha nave?
O Cleitinho do Grau respondeu: au! Arr. O coelho falou: calma! O que ele disse que eu não entendo cachorrês? E a Nancy respondeu: nada, mas quem é você e por que roubou as histórias? O coelho, então: bom, eu não entendi nada, mas, voltando, eu sou o mais temido de todas as eras. Eu sou o ladrão de botas. A tartaruga responde: o ladrão de botas pergunta: o que ela disse? Eu não sei tartaruguês. E a Nancy responde: puts, também não sei tartaruguês. E continua: mas deixa pra lá e devolve minhas histórias. O ladrão de botas fala: só se vocês me pegarem. Bem na hora que disse isso, a nave aterrissou e o coelho então aproveitou e saiu correndo. Nancy gritou: vamos atrás dele, pessoal! Depois de um tempo correndo atrás do coelho, eles o perderam de vista e quando olharam para o lado, viram uma vila de aliens e o ladrão de botas estava lá e entregou as histórias para um alien e foi embora correndo. Quando a Nancy e os amigos chegaram, pediram as histórias para o alien e o alien disse: vocês só podem pegar essas histórias se vocês responderem uma pergunta. E o Dr. Panks fala: qual pergunta? O alien responde: já se inscreveram, ativaram o sininho e compartilharam o canal Relaxando por Fabi? A Nancy responde: claro, isso é o mínimo que eu e o pessoal de casa poderíamos fazer. O alien entregou as histórias para o Anansi e, para eles voltarem para a Terra, chamaram seu amigo Pipo, um pássaro gigantesco. Então a Nancy e seus amigos montaram em Pipo e voltaram para a Terra. Fizeram uma festa de comemoração. Fim. Terceiro desfecho. A Nancy pegou tudo o que o Deus do céu havia pedido. Quando ele chegou no céu, o Deus o encarou e perguntou: onde está sua mãe? E a Nancy respondeu: eu trouxe algo melhor. Deus do céu ficou muito curioso. Deus então perguntou para ele o que ele havia trazido. E a Nancy não disse nada, apenas jogou teias na cara do Deus, pegou as histórias e saiu correndo por sua teia. Depois disso, Deus do céu ficou muito furioso e mandou seus guardas irem o pegar. E um dos guardas perguntou: por que você não mostra a sua verdadeira identidade? E você mesmo caça-o. O Deus gostou da ideia. Deus do céu começou a se transformar e virou o Hulk. E saiu esmagando a cidade inteira. Todos ficaram surpresos, menos a Nancy, pois ele também tinha um segredo. A Nancy disse: quer saber? Eu te derroto fácil. A Nancy começa a crescer e vira o Thanos. A Nancy, com sua facilidade, derrota o Deus do céu e vive o resto de sua vida feliz com suas novas histórias. Fim.